Fala, turma! Muito boa tarde. Que Deus possa abençoar a tarde de cada um de vocês. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho, vou fazer algumas explicações que a galera tem me perguntado, questão de dúvidas, né? Sobre Fibonacci. Vou passar novamente para vocês, eu já falei isso aqui, né? Mais de uma vez, sobre os níveis, expliquei algumas situações e vou falar de novo, vou fazer algumas explicações de como passar isso aqui de forma correta também. E literalmente explicar algumas coisas que vocês precisam entender, tá? Bom, primeiro ponto, vamos marcar toda a nossa fibo de novo aqui. Vou apagar esse marca d'água só para não atrapalhar aqui. Nós vamos utilizar a ferramenta retração de fibo, tá? Na sua barrinha provavelmente deve estar na esquerda aí, né? Você procura por ela retração de fibo, que vai ser aqui, ó, 1, 2 é a terceira, vai ser a primeira, tá? Retração de fibo. Então você tem clicou nela, se você não tem a mesma numeração que eu. Aí você pode apagar tudo se você não quiser, ou você vai apenas editar aí e colocar a mesma numeração que eu, tá? Vamos lá, 0, 0.5, que é o 50%, 061.8, aqui tá o 062. Por que o 062 e não o 061.8, então, já que é a mesma coisa? Isso aqui é um padrão que eu utilizava no mercado. Utilizava não, eu utilizo no mercado de futuros ou no mercado de índices. É porque o mercado ele dá uma pequena violinada. É para mim tentar me posicionar melhor na operação de futuros. Só isso. Não interfere, tá? Então eu utilizo o modo de 062. O 1, que é o início, né? Então é início ou fim ou vice-versa. Aí o 0.89, o 0.79, 0.72, aí menos 0.27, que é o nosso alvo, e menos 0.61.8, que aqui é o nosso 62. Certo? Esse é o nosso movimento aqui, a FIBO que nós utilizamos dentro da movimentação, nossos pontos de retração do mercado. Pessoal, vamos começar a explicação do mercado primeiro para que vocês possam entender em relação à FIBO. O mercado, eu já expliquei algumas vezes para vocês e eu tenho que repetir isso. Eu sei que às vezes é chato eu ficar falando isso, mas eu tenho que repetir porque isso é algo mais importante do mercado e a maioria das pessoas não dão valor a isso. Como que o mercado é formado? Estrutural, forma-se em base de pivô, seja ele de alta ou seja ele de baixa. O mercado não se movimenta de outra forma, ele se movimenta apenas dessa forma. Entre impulsão, retração, vamos lá. Impulsão, retração e impulsão. Quebrou a estrutura. Se eu estou no mercado e agora que o mercado formou uma estrutura, por exemplo, eu estou buscando por compras, já com uma tendência de alta, né? Vou lá localizar as minhas POIs, por exemplo, meus pontos de interesse no mercado. O que que eu vou fazer? Vamos desenhar aqui bonitinho. Vou apagar isso aqui, né? Vou desenhar a estrutura, ó. O mercado fez lá um boss. O que que é um boss mesmo, pessoal? Boss é uma quebra de estrutura a favor da movimentação. E aqui eu tenho que localizar as minhas POIs, meus pontos de interesse do mercado. Então eu localizei lá 2 order blocks e um fair value gap que eu vou marcar aqui. E um fair value gap. Certo? Eu já sei aonde tá minhas POIs. Vou puxar a minha FIBO de mínima a máxima. Certo? É isso aqui que eu quero. A minha referência de mercado. O ponto de FIBO em si, a gente não, eu pelo menos, né, não utilizo ele a seco. Se não tiver uma confluência de zona. Por exemplo, nesse movimento aqui, confluiu as zonas o seguinte. Tenho 3 POIs. Então logo eu já sei que o 50% e o 61.8 é a zona de manipulação, que o mercado tende a vir corrigir, subir, mas futuramente ele tende a pegar toda essa zona aqui. Certo? Até aí tudo bem. Então eu dou preferência para compras do longo prazo abaixo do 61.8, que por si só já vai me deixar muito bem posicionado, com preço médio bem, né? Bem um bom preço médio ao longo prazo. Nesse caso aqui, a minha primeira zona de compra, o 072, por exemplo, ele tá antes da POI. A POI tá aqui, no meio desses caras. Entre o, ó, vamos colocar aqui, o número tá lá, 16,50. Vou marcar o ponto 72 de FIBA aqui.
Tá no 16,50. Aí, o 7,9, ele tá no 13,50. Só que tem um detalhe. O meio do meu order block, ele tá no 14,50. Aonde que eu vou comprar? Como minha primeira zona de compra aqui nesse DCA. Porque eu já sei aqui que eu vou montar um DCA. Porque eu tenho 3 zonas de compra, então eu tenho que comprar um pouco em cada. Qual ponto eu vou comprar? Eu vou comprar no 072, que é o primeiro, bem antes aqui da POI, né? Do ponto de interesse. Vou comprar no 079, que tá junto com o order block, que é o 13,50. Ou eu vou comprar no 14,50, que é o meio do order block? Eu vou comprar no meio do order block. Porque é ele que me interessa. A zona de demanda, a região compradora, seja ali o Fair Value Gap, o Order Block, o Breaker Block, N possibilidades de ser a zona, né? A zona em si, é esse cara que importa pra gente. É ali que tá o dinheiro, é ali que tem a defesa do mercado. Não é o ponto de FIBO em si. Por que não? Porque o mercado, pessoal, eu já expliquei isso algumas vezes pra vocês, o mercado, ele, como eu fiz na primeira imagem, ele se movimenta através de zigue-zague. Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. O que é tudo isso aqui? Pivô de alta. Impulsiona, quebra a estrutura, impulsiona, quebra a estrutura. Quando qualquer pessoa vai puxar uma FIBO, como que essa pessoa puxa a FIBO? Mínima, máxima. Então ela pode fazer isso a todo momento. Ah, e o mercado vai respeitar. Muitas vezes. Por quê? Porque o mercado se movimenta através de zigue-zague. Mas existe uma grande diferença. Porque se você ficar focando em movimentos pequenos, que são movimentos de day trade, por exemplo, provavelmente você vai ficar preso em posições erradas por longo prazo. Então eu já mostrei algumas vezes aqui para vocês que se você colocar um ponto de FIBO, 0,85 foi o exemplo que eu dei a última vez aqui. Se você traçar o 0,85 aqui, não nessa imagem que eu fiz, né? Mas em algum momento, o mercado vai respeitar o 0,85, né? Cadê? Deixa eu pegar uma... Aqui tem uma estrutura, ó. Pode deixar anotado aqui o 0,85, ó. Ele tem um Fair Value Gap junto aqui. Então o mercado, ele tende a vir testar essa região aqui, né? Que vai casar lá com 89, 0,85. Poderia colocar aqui um 0,83, 0,84. Qualquer coisa aqui. Em algum momento, o mercado vai parar nessa zona. Por quê? Porque olha o jeito que eu tracei a minha FIBO. Mínima e máxima. O que o mercado fez aqui? Pivôs. Então o mercado, ele se baseia em frequência. Qualquer ponto que eu puxar, em algum momento o mercado vai parar. Quer um exemplo? Se eu colocar 10 médias móveis na tela. Média móvel na tela. Vou colocar números aleatórios, tá? Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o mercado, ele começa a cair lá do 66, por exemplo. E ele começa a cair, ele passa a primeira, passa a segunda, passa aqui, ele vem parar aqui na penúltima. O cidadão vai virar pra mim e vai falar assim, olha lá, falei pra você que ia segurar na média? Claro que vai segurar. Tem todas as médias do mercado aqui, só que o mercado furou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele parou na nona, né? Ele furou 8 média pra baixo. Agora, você imagina se você comprou aqui, 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 acabou o dinheiro. Não é possível. Ou você tá comprando 10 dólares. Porque se você montar um DCA com dinheiro de verdade dessa forma, ou tem dinheiro infinito, não tem como. Mas é a mesma coisa da FIBO. A FIBO, se eu passar ela qualquer ponto do mercado, uma hora o mercado vai parar nesse ponto. É inevitável, porque o mercado, ele se movimenta através de frequência. Zigue-zague. É por isso que eu, pessoal, utilizo a FIBO como referência quando conflui com uma zona. Mas o que me importa é justamente a zona de compra que eu vou puxar ela. E um detalhe muito importante, quando que a nossa FIBO vai se tornar uma FIBO forte, por exemplo, uma estrutura forte, né, do mercado que a gente pode se apoiar? Quando o mercado confirma a movimentação. O que é um ponto básico? O mercado precisa ter uma captura de liquidez.
Por que o mercado precisa ter uma captura de liquidez? Porque se o mercado vem aqui, impulsiona, retrai, impulsiona, ele volta aqui, toca na zona de demanda e ele vai quebrar a estrutura sem pegar essa liquidez aqui, essa quebra de estrutura aqui nova tende a ser um fake boss, uma quebra de estrutura falsa. E qual é o nosso olhar para realizações? Porque o mercado não pegou essa liquidez, então o mercado tende a voltar a pegar. Agora, já engatilhando aqui, como que a gente vai ter uma FIBO forte, então? Justamente após isso. Se eu tenho o mercado capturando a liquidez e ele quebrando a estrutura, opa, aqui eu tenho um ponto de apoio. A quebra de estrutura aqui em cima, mas eu posso marcar aqui, mas eu sei que tá aqui em cima, tá, pessoal? Só para ficar bonitinho. Então eu tenho uma estrutura formada. Então eu tenho um ponto válido de FIBO, que eu quero que, ó, impulsiona, retrai, impulsiona. Dou preferência para compras abaixo do 61.8. Aí eu tenho lá, nas zonas, vamos marcar as zonas aqui dessa moeda. Por sinal, eu nem lembro qual moeda. AR. Vamos lá. Vou marcar, tem que apagar esse 85 aí, né? Não vou marcar essa zona aqui de baixo, tá, pessoal? Mas são as zonas mais importantes da extremidade. Vou marcar só onde a FIBO aqui tá mostrando. Se eu dou preferência para comprar abaixo do 61.8, eu tenho a minha apoia aqui logo de cara, ó. Olha lá para vocês verem. Um Fair Value Gap aqui entre abaixo do 0,72 e um pouco acima do 0,79, né? E depois eu tenho outro cravando lá aquele 85 que eu marquei ali aleatoriamente para vocês. E aí eu tenho 89, que é uma zona de liquidez. Aqui tá um detalhe. Nesse caso, eu vou comprar onde? No 50% do Fair Value Gap. Ah, mas ele passou. Ele veio terminar aqui, ó, fechar o candle de defesa. Ó o candle de defesa. A defesa do candle de Fair Value Gap é a mínima dele. Então repare que o mercado não perde a mínima dele. Poderia esperar para comprar no 7,9, por exemplo? Na sua maior parte, se você esperar, você vai ficar de fora da operação. Ou você vai ter que pagar mais caro por causa de 0,5%, por exemplo. Muito pelo contrário, quando a gente vai fazer uma compra, a gente tenta comprar um pouco antes, né? Já expliquei isso para vocês, dos 50%, por exemplo. Tá? Mas aqui eu tenho uma FIBO validada, eu tenho uma estrutura validada do mercado. Então qual é a expectativa? A expectativa é que o mercado mitigue, faça esse movimento, toque aqui e vai subir. Vai lá pagar o alvo. Ah, o mercado pode fazer um movimento diferente? Vem aqui, induz a galera, volta a pegar liquidez para depois fazer isso? Claro que sim. O que muda? Nada. Enquanto ele não perder essa estrutura aqui, ó, quem tá mandando é esse cara. Mínima e máxima. Uma estrutura válida. Beleza? Dentro do movimento. E agora? O meu 89 vai casar com uma FIBO lá de baixo. E aqui é uma situação bem difícil para que vocês possam prestar atenção. Por quê? O meu 89, que casa aqui... Opa, deixa eu tirar o 85. Ele está justamente numa zona de liquidez. Que é a região do 7. Como que a gente faria aqui? Você tem 3 zonas importantes para montar um DCA, por exemplo. Que é toda essa zona aqui de baixo, né? Essa é a primeira zona que o mercado tocou. Compra, compra e compra. Sabendo que aqui existe uma boa chance do mercado pegar essa liquidez e tocar aqui embaixo. Mas pode ser que o mercado não chegue até ela, pare antes, por exemplo. E aí por quê? Lembra, coisas que não aconteceu, que eu já falei para vocês aqui, a gente pode ter expectativa, mas enquanto o mercado não fizer, não tem como a gente saber. E aí por causa de 5% eu vou ficar de fora, de ter um melhor preço médio, de ter uma posição maior? Não, vou comprar um pouco antes. Lembrando que eu estou numa região compradora, independente se o mercado venha pegar isso aqui ou não, tá? Tendo a estrutura formada, depois de uma captura de liquidez, formado o choque do movimento, o mercado já está mitigando. O que é essa estrutura válida muda em ponto de FIBO pra gente? Justamente o nome dela ser validada, a estrutura ser validada. Então essa é a estrutura validada. Independente se sobe daqui, se toca aqui ou toca lá, enquanto não perde a mínima, o nosso alvo é o 0,27 e 0,61.8, que é o 0,62. Mas espere lá. Ah, então é o 0,27 só e eu não tô nem aí para as confluências? Não. A mesma coisa da compra. Nós olhamos a confluência de zona. O que eu tenho aqui, ó? Um baita de um order block, casando com a região do 61. Onde que eu vou buscar por realizações? Região de 60. E depois você tem um order block de máxima, zona de oferta, que não acredito que vai ser muito um enrosco, mas é um order block. Então são as regiões. Geralmente, pessoal, é muito difícil não acontecer.
Quando a FIBO está passada certa, ou o movimento é verdadeiro e certo, as zonas vão confluir, seja as zonas de compra e seja as zonas de venda de realização. Quando tiver muito fora, mas eu marquei a FIBO tá mostrando que é ela em cima. Pode desconfiar que tem alguma coisa errada desse movimento, tá? Um último detalhe para a gente entender aqui sobre o ponto de FIBO, quando a gente vai usar o 0,27, por exemplo. Deixa eu lembrar uma moeda aqui que subiu. Tem uma estrutura maior, por exemplo. Será que a SEI fez isso? Ó, aqui. A SEI, por exemplo. A SEI tem uma estrutura entre impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. O mercado mitigou, né? Não tem mais zonas para trás? Tem. Olha lá para você ver como que eu falo para vocês quando a zona conflui. Repare no 89 aqui da SEI, por exemplo, que ela casando com o Fair Value Gap, onde ela não tocou. Isso aqui é uma brecha, como já expliquei, para o mercado voltar. Aí, dou preferência para comprar abaixo do 61.8. Aonde que eu tenho? Fair Value Gap e Order Block. Ó. Aqui você tem mais de 3 zonas, porque aí você tem o cara lá da mínima ainda. Então você teria 4 zonas aqui para montar uma posição. Nesse caso, quando a gente tem 4 zonas e são muito próximas, essas duas zonas que são juntas, você vai comprar só uma vez. E depois você vai comprar aqui e depois aqui, tá? Mas repare que agora nós não temos movimentos lá para trás, mas nós temos uma estrutura válida do mercado macro. Pivôzão de alta, tendência de alta, o mercado mitiga, só que eu não tenho movimento lá para cima. Aí o que que eu vou usar? Aí você vai usar a referência de 0,27. Lembre-se, usar a referência não quer dizer, pessoal, que o mercado vai parar exatamente no ponto de 27 e cair. Vai acontecer muitas vezes? Vai. Mas é uma região, ele pode passar um pouquinho, ele pode parar um pouquinho antes. É regiões. O mercado não tem um ponto, uma linha que era ensinada há muitos anos atrás, quando eu entrei no mercado, por exemplo. Deve ter alguém que ensina isso ainda, né? Que suporte é uma linha ou resistência é uma linha. Nunca foi. Sempre foi uma região, tá? Do mercado. Até por isso que os robôs trabalham em frequência, né? Eles determinam uma zona onde os robôs vão comprar ou onde os robôs vão vender. E a mesma coisa, segundo alvo, a gente vai tratar o 61.8 como segundo alvo, que é o 62 nesse caso. Certo? Então essa é a explicação de FIBO. Espero que eu possa ter sido claro, né? Para ter tirado as dúvidas de quem ainda tinha dúvidas sobre isso. Caso restou alguma dúvida, você pode deixar no comentário desse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, até mais, fui!